Olá, essa semana o Brasil pediu desculpas por crimes políticos praticados na ditadura. O fato é que atualmente estamos vivendo possivelmente uma das piores momentos na justiça ou injustiça brasileira. Temos aí vários casos de suspeição, vários casos de vendas de sentenças e há exatamente 20 anos atrás tivemos uma reforma no judiciário. Verdade, não pule esse vídeo. Você precisa participar de talvez uma nova reforma no judiciário. Precisamos urgentemente, porque naquela época foi instituído o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que seria para dar celeridade à justiça, garantir mais acesso e dentre outros objetivos que, na verdade, quando você tem uma causa, você percebe que a situação ela não anda para frente não, ela anda muito para trás. Você é vítima de suspeição de juiz, você entra em contato com o CNJ e eles simplesmente arquivam a sua petição. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes falou essa semana sobre as falhas que existem no CNJ, né? Um órgão que foi implantado para coibir aí justamente talvez as injustiças, mas ela se coloca como protetoras de juízes, desembargadores, ao invés de apoiar o assistido, a pessoa que está sofrendo a injustiça. Por isso eu venho te fazer esse apelo. Faça chegar ao CNJ este vídeo. Comente, compartilhe, diga da sua indignação, do que você quer de mudanças para o judiciário brasileiro, para a nossa atual situação de pessoas que se diz que colocam em voga direitos humanos, que atende à Constituição, quando na verdade existe um protecionismo muito grande. Como é que você diz para o CNJ que um juiz ele trabalha na instituição onde ele não julgou, passou para colega, não julgou, mas está na jurisdição dele, e o CNJ simplesmente não apura, engaveta? E assim é com muitos e provavelmente serão se não forem barrados, porque é pelo nosso nome de cada um cidadão, de cada um brasileiro, brasileira, que existem esses órgãos. Eles não são para fazer o que Gilmar Mendes falou, de penduricalhos e super salários, como nós temos visto. Não foi para isso que foi formado esse órgão. Tenho certeza que não. E está nas nossas mãos fazer com que esses componentes do CNJ, que são juízes, desembargadores, pessoas da sociedade civil, que reflitam, né, do que precisa ser mudado urgentemente. Vou aproveitar para tocar no assunto de Caetano Veloso, que colocou uma petição aí a respeito da marca dele lá, Tropicália, e teve seu pedido de suspeição invalidado por achar que um juiz ele não tem suspeição por questões políticas, como tem. Por questões políticas, a gente vê muita coisa acontecer
né, a favor de quem os protege, dos protegidos. O que é que precisa? Parar, ler e investigar. Porque se você não tem condições de se posicionar a favor do que é certo, do que é correto, do que é justo, sincero e honestamente, eu lamento por você. De verdade. Inclusive, turmas de 5 pessoas no STF para julgar um caso, e que normalmente a gente está vendo só julgamento de causas políticas, né? Uma lástima, um verdadeiro horror. A política brasileira tomar o espaço do STF julgar tantas outras causas que existem de suspeição, de injustiça, quando ela deveria dar correto, né? Tá aí na corrupção, tirando o tempo. Mas o que que precisa ser feito? Diminuir a quantidade de gente. Vamos diminuir essas turmas aí. Será possível que 2 pessoas não conseguem chegar num consenso do que é correto, do que é justo, e uma vai de repente fazer o contraponto? Precisa de 5 pessoas. Aí você tira dessas de mais processo ser apreciado. É por isso que tá lento. Se você destina 4, 5 pessoas, 6 pessoas para olhar um processo só, e esses 4 ainda pode pegar, não vou dizer que fazem na totalidade, mas existem muitos casos em que, no meu caso mesmo, desembargadores se juntaram, ganham muito, inclusive, para o advogado me dizer que normalmente o desembargador, ele costuma ir com o juiz de primeira instância. Então, para quê? Para que serve? Se ele não é capaz de pegar o processo, de verificar se existe ali, se houve um equívoco, se houve uma suspeição, então não há sentido de existir. Sincero, honestamente, pode marcar aí todo mundo, desembargador, ministros, STF, ministros, CNJ. Vamos ver o que a gente consegue de melhoria, porque eu lamento, viu? Eu lamento. A vontade que a gente tem é de, nossa, deixar tudo e sumir, porque não existe. Quando você pega para ir nessas instituições e conclamar que elas vejam a injustiça que você está passando, você adoece, com certeza. Então, por isso, eu te faço esse convite. Compartilhe. Se você não tem uma causa, mas se toca com a causa de outras pessoas, se toca com o que o Brasil está fazendo, que não há justiça. Então você compartilha esse vídeo, seja um pelo outro, sejamos um pelos outros, assim como eles lá são por eles. Para quê? Para aumentar os salários, os benefícios.